Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. 1 Samuel 8, versículo 4, que diz assim: Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Aleluia. E lhes disseram: Olha, você já está ficando velho, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Versículo de número 6. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor. Versículo de número 7. E ele respondeu assim: Atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Versículo de número 8. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Versículo de número 9. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise esta gente, explicando claramente como o rei vai tratá-los. Amém? Sente, fique à vontade e ouça a palavra de Deus nessa noite. O tema desta mensagem é o Deus que nunca deixa os seus escolhidos sem resposta. Fale para o seu irmão, diga: meu irmão, o nosso Deus, Ele jamais nos deixará sem uma resposta. Pergunte para ele: você crê nisso? Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e aqui nós estamos vendo o povo de Israel, o povo que era governado pelo próprio Deus, e que tinha Samuel como juiz e como profeta. Agora Samuel estava envelhecido, e eu quero dizer a você que isso não era motivo para o povo fazer o pedido que fizeram a Samuel. Mas o que me chama a atenção é que o povo ele não sabia, não entendia que com a morte de um homem os projetos de Deus não morrem. Deus não deixaria de ser Deus com a morte de Samuel. Se você olhar para os livros de Josué e de Juízes, você vai ver que esses dois livros, eles começam com uma narrativa das mortes de Moisés e de Josué. E o que eu entendo é que os projetos de Deus, eles jamais vão morrer. A vontade de Deus jamais vai se acabar. E eu quero dizer para você, queridos, que o projeto de Deus para a sua vida não vai morrer. O projeto de Deus na sua vida está vivo. E hoje, como profeta de Deus, eu vim dizer a você nesta noite que tudo que Deus planejou fazer na sua vida, Ele vai cumprir. Deus não deixaria de ser Deus com a morte de Samuel. Mas o povo de Israel não entendeu isso. O povo de Israel subestimou a Deus. O povo de Israel subestimou o poder do seu Deus. Quando você olha para o livro de 2 Reis, capítulo de número 5, e você vai ver ali um homem chamado Naamã chegando no palácio do rei de Israel com uma carta do rei da Síria. E ele entrega esta carta, e nesta carta o teor é o rei da Síria pedindo ao rei de Israel que cure o seu servo, o seu soldado Naamã.
E diz a Bíblia que o rei de Israel se desesperou, rasgou suas roupas em sinal de tristeza e disse que o rei da Síria queria procurar briga com ele. Mas, queridos, quando você olha na frente ali, no mesmo capítulo, você vai ver um profeta chamado Eliseu, que diz para o rei: por que o Senhor está aflito desse jeito? Manda este homem vir falar comigo, porque ele vai saber que há um profeta em Israel. Em outras palavras, ele disse: ele vai saber que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, e o Deus que está na sua vida é o Deus que criou o céu e a terra, é o Deus que criou o mar, é o Deus que tem o controle de tudo, e os projetos dele na sua vida estão vivos e ele vai cumprir. O povo de Israel precisava entender que os projetos de Deus não se acabariam com a morte de Samuel, como não se acabou com a morte de Moisés. Quando Moisés morreu, o Senhor disse: Josué, dispõe-te, porque o meu servo Moisés é morto. Deus otorgou a responsabilidade a Josué, e certamente Deus levantaria um outro profeta, certamente Deus levantaria um outro juiz para conduzir o povo, mas o povo não acreditou, o povo subestimou a Deus, e o povo rejeitou o Senhor. Nesta noite eu quero dizer: não rejeite os projetos de Deus para a sua vida. Não rejeite os projetos de Deus para você. Quantas pessoas foram chamadas diante de Deus para ser pai de multidões, para ser pregadores, para ganharem almas, mas muitos se esconderam através dos escritórios, muitos se esconderam através do trabalho, muitos fugiram de Deus. Mas existem missões, irmãos, que Deus escolheu uma pessoa específica para isso. E você olha para Jonas, quando Deus chamou Jonas para pregar para Nínive, Jonas se escondeu, Jonas fugiu, mas a missão não era para outro, era para Jonas. Existem missões que são específicas para você, mas eu quero dizer para você, queridos, que eu e você não somos insubstituíveis. Se você rejeita o projeto de Deus, Deus levanta outra pessoa para cumprir com seus projetos. Porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele tem o controle de tudo. Existem projetos que são específicos, como Moisés. Moisés tentou várias vezes dizer para Deus que não dava, mas o Senhor falou: é você mesmo, Moisés. E existem missões que são específicas, como para o pastor Robson, por exemplo. A missão do pastor Robson é grande, e Deus colocará o pastor Robson diante de um grande rebanho, porque assim quis o Senhor, assim quis o Senhor. E assim manda o Senhor te dizer agora: pastor Robson, te prepara, porque o projeto de Deus na tua vida, ele vai se cumprir, e você não morrerá antes que isso se cumpra, porque Deus é contigo. Existem projetos, queridos, que são específicos para uma pessoa, mas isso não significa dizer que você é insubstituível, porque você não é. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 18, versículos de número 6 e 7, leia comigo, acompanhe comigo. A Bíblia diz que o povo de Israel usou o seguinte argumento: os teus filhos não seguem o teu exemplo. Os filhos de Samuel foram pedra de tropeço para aquele povo. Os filhos de Samuel foram motivos pelos quais o povo rejeitou a Deus. E a Bíblia diz no livro de Mateus 18, versículos 6 e 7, que o escândalo é inevitável, mas ai daquele por quem vier o escândalo. O Senhor disse que é melhor que esta pessoa seja amarrada com uma pedra no seu pescoço e seja lançada ao mar. Quantos líderes têm sido pedra de tropeço? Quantos líderes hoje no Brasil, na nação brasileira e no mundo inteiro têm sido pedra de tropeço, têm sido motivo para as pessoas escarnecerem a Deus, para que as pessoas não se entreguem ao caminho da verdade. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida? Precisamos vigiar para não sermos pedra de tropeço para outras pessoas. Joel e Abias foram pedra de tropeço. Através deles o povo rejeitou a Deus. Queridos, nós não podemos ser pedra de tropeço, mas pelo outro lado,
Você não pode olhar para os maus exemplos, e você não pode deixar Jesus, porque o fulano diz que é crente e não é, porque a salvação é individual. A salvação é individual. Ninguém vai levar ninguém para o céu, a não ser aquele que está escrito no seu manto e na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o único que salva. Está escrito em Apocalipse 19:16. Queridos, Samuel não gostou do pedido do povo. E o que Samuel foi fazer? Ele foi falar com Deus. Nos versículos 6 e 7 de 1 Samuel, Samuel, um homem que era resultado, fruto de uma resposta de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel capítulo 1, você vai ver uma mulher chamada Ana. E diz a Bíblia que esta mulher, esposa de Elcana, ela era humilhada. Esta mulher, ela era humilhada todos os dias por Penina. Penina, outra mulher de Elcana, por saber que Ana não tinha filhos, ela a humilhava. Mas Ana entendeu que somente através da oração é que vem as respostas para as nossas vidas. Queridos, não fique aterrorizado, não tenha medo do que vai acontecer, porque se você estiver em oração, se você tiver intimidade com Deus, Ele vai te livrar, como Ele livrou Ló lá de Sodoma. Não é motivo para pânico. A igreja não deve estar em pânico, porque a igreja, ela tem Jesus. E quem tem Jesus tem segurança. E quem tem Jesus tem fortaleza. E quem tem Jesus tem abrigo. E quem tem Jesus tem a proteção de Deus. Samuel foi falar com Deus. E agora eu quero que você dê uma passeada na Bíblia comigo. Abre a sua Bíblia aí, queridos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Talvez você vai dizer, mas ela não se encaixa, esta oração não se encaixa nesse contexto. Escute isso aqui, a Bíblia diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse contexto aqui, Samuel foi falar com Deus, porque ele sabia que através da oração Deus o responderia, Deus o ouviria, e Deus traria para ele uma direção, e Deus daria para Samuel a direção que ele precisava tomar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos capítulo 12, versículo 6, do versículo 1 ao versículo de número 16. A Bíblia diz que Pedro estava preso, Pedro estava entre cadeias, Pedro estava amarrado, ele estava na cadeia, mas a igreja estava orando em favor de Pedro. Quando a igreja ora, a resposta vem. Quando a igreja ora, o Senhor se levanta do trono. Quando a igreja ora, o Senhor responde. Pedro estava preso e a igreja estava orando por ele, queridos. E diz a Bíblia que um anjo entrou naquela cadeia e o anjo libertou Pedro da prisão. Eu quero dizer para você que se você ora pelo teu familiar, Deus vai responder você. Se você ora pela sua vida espiritual, Deus vai te responder. Enquanto você lutar pela sua sobrevivência espiritual, enquanto você estiver lutando para estar bem com Deus, Ele não vai te abandonar, porque Ele não abandona os seus. Quando Gideão estava malhando trigo ali em Juízes capítulo 6, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu. E o que é que Gideão estava fazendo? Ele estava escondido, ele estava malhando trigo, ele estava lutando pela sua sobrevivência. Mas o texto também me diz que a oração do povo, o sofrimento do povo que estava sendo escravizado, oprimido pelos medianitas, subiram ao trono de Deus. E agora Deus procura um homem, e este homem é Gideão. Deus está procurando Gideões aqui nesta noite. Deus está procurando Gideões aqui nesta noite. Se você é Gideão, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você tem lutado pela sua sobrevivência espiritual, saiba que Deus não vai te abandonar.
Ele vai te responder, queridos. A Bíblia diz também, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, a igreja primitiva entendia o poder da oração. A igreja primitiva entendia que a oração, de fato, era o único canal pelo qual eles poderiam falar com Deus. Diz a Bíblia que eles se reuniam diariamente no templo, mas eles estavam orando diariamente. Querido, eu quero desafiar a sua vida a partir de hoje. Não se conforme com a sua vida medíocre de oração. Não se conforme, ore, clame a Deus, busque a Deus. Jeremias 3:33 diz: invoca-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É na oração que Deus se revela a você. É na oração que Deus fala com você. A Bíblia diz em Provérbios 8:17: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. No livro de Atos capítulo 4 versículo 31, diz que quando a igreja orava, os alicerces tremiam, o chão tremia. E meu irmão, eu quero te convidar nesta noite a experimentar uma experiência nova com Deus. Quantos aqui estão prontos para ver esta igreja tremer? Digam amém. Então ore. Amém. Não pense que 20 minutos de oração, meia hora de oração, uma hora de oração vai fazer você ter tanta intimidade com Deus como tinham os apóstolos, como tinha a igreja primitiva. Nós precisamos orar, irmãos. Bom seria se nós pudéssemos orar 24 horas. Eu estou numa campanha de 40 dias. E no final desses 40 dias, eu quero orar 24 horas. Nesse dia eu quero desligar celular. Nesse dia eu não quero falar com ninguém, a não ser com o meu Deus. Eu quero desafiar você, queridos, a ter uma vida de oração. É fácil? Não, não é fácil. Eu tenho colocado isso como desafio na minha vida cristã. Orar pelo menos 4 horas por dia. Não tem sido fácil. A guerra é grande. Mas a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu clamo, quando eu busco a ajuda de Deus, eu sou fortalecido pelo Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 3, do versículo 6 ao versículo 10. A Bíblia também vai me contar aí uma história de um homem chamado Moisés. E esse homem estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele vê uma sarça ardendo, e de repente ele chega até lá, e o Senhor começa a conversar com ele, e o primeiro diálogo é: Moisés, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Aqui é casa de oração, aqui não é lugar para conversar, aqui não é lugar para você chegar e colocar o papo em dia, aqui é lugar para você ouvir a palavra, aqui é lugar para você buscar a Deus em oração. Eu vi um pregador contando que ele estava pregando em um lugar, e as irmãs tudo cochichando, e ele ficou curioso. Ele levou o microfone e colocou na boca de uma delas, e sabe o que é que saiu? Você nem imagina, não vou nem contar. Pessoas que vêm para a igreja e ao invés de prestar atenção na palavra, ficam conversando. Ao invés de orar, ficam conversando. Irmãos, não perca tempo. Aqui é casa de oração. Mas não seja demagogo, não seja fariseu. Você não ora em casa e quando chega aqui dobra os joelhos para mostrar para as pessoas que você ora. Ei, Deus conhece a sua vida, Ele vê você lá fora também, Ele sabe onde você anda, Ele sabe o que você faz. Tenha uma vida de oração. E sabe o que a Bíblia diz para Moisés? Que o motivo do Senhor ter escolhido Moisés é porque o clamor do povo subiu a Deus, o sofrimento do povo subiu ao trono do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, eu não sei quais têm sido as suas dificuldades, as suas batalhas, mas eu sei de uma coisa: que se você orar, que se você chorar, se você clamar ao Senhor, Ele não vai te deixar sem resposta, querido. Abre a tua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 10,
versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo disse que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, todo aquele que pede ajuda do Senhor não será desiludido, ou seja, não ficará sem resposta. Lucas capítulo 11, versículo 10 diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta ela será aberta. Então bate na porta de Deus, então clama a Deus, pede ajuda de Deus, e você receberá a ajuda do Senhor. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, está escrito no livro de Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, a história de uma viúva e de um juiz que não respeitava ninguém, que não temia Deus. E Jesus disse que nós precisamos ser como aquela viúva todo dia batia na porta do juiz, e o juiz não tinha temor a Deus, o juiz não respeitava ninguém, mas de tanto aquela viúva insistir, ele resolveu julgar a causa dela. Eu quero dizer para você, queridos, que se você bater na porta de Deus com insistência pelas madrugadas, se você orar ao Senhor todos os dias, Ele vai trazer a resposta que você precisa. Glória a Deus. Aplauda o Espírito Santo nesta noite. Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo nesta noite. Queridos, a palavra de Deus, ela nos capacita. Só que hoje as pessoas não querem orar. As pessoas não querem falar com Deus. Sabe aquele crente que diz: irmão, ora por mim. Tem o crente 9 horas, que levanta da cama e vai embora para a rua, não fez oração nenhuma. A gente brinca, a gente pode até rir, mas isso é sério, irmãos. Como é que você quer ouvir a voz de Deus se você não ora, se você não busca? Eu ouvi algo triste de um pastor num púlpito de uma igreja no Pará. Ele dizia que esse negócio de falar que Deus falou comigo, ele disse que isso é mentira, que isso não é verdade. Mas como que ele pode afirmar isso, se Jesus falou que quando ele fosse subir ao céu, ele enviaria o Consolador? O Espírito Santo de Deus está na terra, e Ele está aqui para falar conosco, Ele está aqui para nos ouvir, Ele está aqui para nos preparar. O Espírito Santo ainda fala conosco. Mas como é que você quer ouvir se você passa o dia inteiro na frente de uma televisão? Como é que você quer ouvir a voz do Espírito Santo se você passa o tempo inteiro no WhatsApp compartilhando coisas que não agradam a Deus? Como é que você quer ouvir a voz de Deus se você passa horas e horas acessando sites que não glorificam o Senhor? Desse jeito você nunca vai ouvir a voz de Deus. Deixa-me compartilhar uma coisa com vocês. Eu estou num jejum de 40 dias, como o pastor Alan falou. E hoje eu pedi para Deus me trazer uma revelação. Eu falei: Senhor, eu preciso levar algo novo para a igreja. Escute isso aqui, acredite quem quiser acreditar. Hoje eu estava dormindo e eu tive um sonho. Depois de orar, depois de meditar na palavra, um homem disse para mim o seguinte: eu estou irado com a humanidade. Quem vocês acham que falou isso? Quem vocês acham que falou isso? Não foi o inimigo das nossas almas, não. Sabe por quê? Porque o diabo, ele está feliz com a humanidade. Ele está feliz com o povo. Ele está feliz com o que está acontecendo no mundo. Pastor Alan falou numa pregação aqui que foi feita uma pesquisa entre os jovens. E essa pesquisa era: você aceitaria um chip implantado no seu corpo para você ficar conectado à internet? 80% dos jovens, foi Brasil ou foi mundial, pastor? Brasil. 80% dos jovens brasileiros disseram que aceitam. Sabe o que eles disseram? Que eles estão dispostos a aceitar o número da besta, o número 666, escrito em Apocalipse capítulo 13. Foi isso que eles disseram. Pastor Alan tem dado vários dados aqui, e ele disse ainda hoje
que o Brasil é o país mais promíscuo, o país mais prostituto, o país que mais acessa pornografia, e o que é mais terrível ainda, jovens, crentes, homens casados, mulheres casadas, homens que se dizem cristãos, mulheres que se dizem cristãs, acessam sites pornográficos, e você acha que essas pessoas vão conseguir ouvir a voz de Deus? Claro que não, irmãos. É óbvio que não. É lógico que não. Queridos, Samuel sabia que somente através da oração Deus o responderia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, por favor. Atos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: Pedro e João iam para o templo da oração das 3 horas da tarde. Havia ali um homem coxo de nascença, que era levado todos os dias e colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que lá entravam. Ao ver Pedro e João entrarem no templo, pediu-lhes uma esmola. Então Pedro, fixando os olhos nele, disse: homem, olha para nós. Ele olhou para eles atentamente, pensando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Pedro pegou na mão direita do homem e o ajudou a levantar. Ele num salto pôs-se a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu e reconheceu ser ele, o mesmo que esmolava a porta do templo chamada Formosa, e ficaram admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, aqui nós vimos Pedro realizando um milagre. Pedro realizando um milagre. Por que que Pedro realizou um milagre? Por que que a sombra de Pedro curava? Porque Pedro era um homem de oração. Pedro era um homem que tinha intimidade com Deus. Pedro era um homem que conhecia Deus. Quer curar paralítico, meu irmão? Quer curar cancerosos? Quer curar idéticos? Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de intimidade com Deus, irmãos. Eu tenho pedido para Deus me fazer um homem de oração, irmãos. Eu tenho pedido para Deus me fazer um instrumento. Eu tenho me pedido para Deus fazer de mim um ganhador de almas. E eu confesso a vocês que só depois que eu decidi ter uma vida de oração foi que o Senhor começou a responder os meus pedidos. Queridos, quando você olha para o livro de 1 Samuel 8, versículo 8, acompanhe comigo. Deus se revela aí a Samuel como um grande psicólogo. Pastor, o celular já despertou, me avisa. Tem mais 15 minutos eu ainda tenho. Quando Deus se revela a Samuel, no capítulo 8, versículo de número 8, escute isso aqui. Deus se revela como um grande psicólogo e o melhor amigo que nós podemos ter. Por quê, irmãos? Porque Deus começa a dizer a Samuel que o povo não rejeitou Samuel apenas, mas o povo também rejeitou a Deus. E agora Deus começa a abrir o coração dele para Samuel. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda, pastor Robson. Olha que coisa linda, pastor Sandro. Deus abrindo o coração para o seu ungido, para o seu escolhido. Quando você está, meu irmão, numa situação difícil, quando você está sendo desprezado, quando você está sendo rejeitado, quando você está passando a prova, você não está só, o Senhor está contigo. Deus falou: Samuel, eu vou usar as minhas palavras aqui. Meu filho, não fica triste não, Samuel. Eu já sei o que é isso. Eu sei o que é a tristeza. Aí você diz: mas como? Como que Deus sabe o que é tristeza? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo de número 6, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que quando Deus, Ele viu que a humanidade estava pervertida, que a humanidade estava cheia de maldade, diz a palavra de Deus, que o coração de Deus se entristeceu. Então Deus sabe o que é ficar triste, irmãos. Deus sabe o que é se entristecer. Deus te entende quando você está triste. Mas eu quero dizer para você que Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos ajuda a passar pelas angústias da vida, porque Ele já passou por isso. Deus já foi rejeitado, irmãos. Ontem eu ouvi alguém falar para mim que o meu testemunho
falou desse jeito. Alguém falou para mim: o vídeo do seu testemunho é um vídeo muito vagabundo. E quando eu olho para tudo que eu vivi, irmãos, como é que alguém pode dizer que o testemunho, tudo que eu vivi, usar uma palavra dessa para definir o que Deus tem feito na vida de um homem? Você pensa como é que eu fiquei? Até ontem à tarde o pastor Alan falou: você está triste? Eu falei: não estou. Ele disse: você está. Mas o Senhor nos conforta. O Senhor faz conosco como Ele fez com Samuel. Ele conversou com Samuel. Eu imagino Ele dizendo: Samuel, você vai superar. Eu superei. Eu superei. Queridos, não há depressão que Deus não possa curar. Não há tristeza que Deus não possa curar. Nesta noite eu quero dizer para você que tem enfrentado esse problema: ei, Deus vai te libertar hoje à noite. Deus vai te libertar, porque não há tristeza que possa vencer o nosso Deus. Não há, irmãos. Não há, irmãos, não há. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E agora eu começo a caminhar para o encerramento da mensagem. Sabe o que Deus fez ali, irmãos? Ele deu para Samuel uma grande responsabilidade, atendo o pedido do povo. Está escrito no versículo 7, no versículo de número 9. E Deus, irmãos, escute isso aqui. Se você entender isso, você pode até pular do seu banco. Se você entender isso, você não vai deixar de dar glórias ao Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus deu a Samuel uma responsabilidade. E a responsabilidade foi: atenda o pedido do povo, separe um rei para eles. Mas Deus deu para mim e para você uma responsabilidade muito maior. Deus está levantando você, como Ele levantou João Batista para anunciar o ministério de Cristo. Ele te levantou para anunciar: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. A Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 7, a Bíblia fala sobre João Batista, a voz que clama no deserto. Hoje eu imagino o Senhor dizendo assim: a voz que clama em São Gonçalo, Sandro, Robson, Alan, Rosa, Cleverson, eu os escolhi para anunciar o arrebatamento. Cadê os João Batistas aqui nessa noite? Cadê os João Batistas aqui nesta noite? Diga: eis-me aqui, Senhor. Queridos, a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus, um dia desse, eu conversando com uma irmã aqui, eu falei: irmã, a senhora tem vontade de ser missionária? Ela disse: irmão, o meu chamado é só Jerusalém. Mas quando os apóstolos estavam anunciando só em Jerusalém, sabe o que aconteceu? A igreja foi perseguida, a igreja teve que se espalhar, teve que ir para outros lugares. Está chegando uma grande perseguição em Jerusalém, para que você saia do comodismo, para que você anuncie o reino de Deus na nação brasileira e até os confins da terra. Irmãos, está chegando por aí. Está chegando, irmãos, está chegando. Queridos, que responsabilidade Deus nos deu. Mas eu quero, para encerrar a mensagem, eu quero que você leia o versículo 9 para mim. Eu gostaria que a igreja inteira lesse 1 Samuel 8:9. 1 Samuel 8:9, para eu encerrar a mensagem. 1 Samuel 8:9. Eu quero que a igreja inteira leia este versículo. Vamos lá, irmãos? Eu vou contar até 3. Todos acharam? Eu vou contar até 3 e a igreja vai ler. 1, 2, 3. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte solenemente, e explica-me qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Amém? Sabe o que Jesus está dizendo para você? Avise o povo que tsunami vai vir.
Avisa o povo que terremotos vão chegar. Lucas 21, não é isso, pastor? Fala que nos últimos dias os homens desmaiariam de temor diante do bramido do mar e das ondas. Avisa o povo. Deus está dizendo para você assim, ó: eu sou o Deus que não puno o inocente e nem condeno o justo. Por isso Deus está dizendo para a igreja: avise o povo que tudo isso vai acontecer, mas avise também o povo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai arrebatar a sua igreja. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, em Amós 3:7, que Deus não faz nada, absolutamente nada, sem antes avisar os seus servos, os profetas. Em Gênesis capítulo 6, versículos 9 e 10, a Bíblia diz que Deus olhou e viu um único justo, um homem chamado Noé. E no versículo de número 12 e 13, a Bíblia diz que Deus chama Noé e diz: Noé, eu vou destruir a humanidade. Mas Deus, Ele preparou uma arca. Ele disse: Noé, faça uma arca, porque eu vou salvar você e a sua família. E Deus está dizendo para você hoje à noite, Ele te trouxe aqui para te dar um aviso: o fim dos tempos, o inferno existe, é real, mas você só vai para lá se você quiser. Jesus morreu para você não ir para lá. Gênesis 18. Abra em Gênesis 18 para a gente encerrar a mensagem. Gênesis 18, versículo 24 em diante, nós podemos ver, não vou ler porque todos já conhecem esta passagem. Abraão, Deus dizendo para Abraão que se encontrasse 50 pessoas justas em Sodoma, ele não destruiria a cidade. E Abraão disse: Senhor, se encontrares 45, por causa da diferença entre os 5, o Senhor vai destruir? Ele disse: não, eu não destruirei a cidade por causa dos 45. Ele disse: Senhor, e se tiver 30? Ele disse: não destruirei. Se tiver 20, eu não destruirei. E se tiver 10? Ele disse: eu não destruirei a cidade por amor aos 10. Sabe por que Deus foi embora, pastor? Eu estava meditando e eu disse: Espírito Santo, por que o Senhor foi embora? Por que o Senhor não permitiu Abraão dialogar mais? Porque Abraão ia dizer: se tivesse um. E Deus ia dizer: Deus, por amor a Abraão, Deus não ia destruir a cidade, mas Deus já havia decidido, porque o Senhor viu o pecado do povo. O Senhor viu o pecado. Queridos, o que eu vou dizer isso aqui, pelo amor de Deus, não se sinta ofendido. Nós não odiamos, nós não aborrecemos, nós não temos nada contra, não somos preconceituosos. Nós não temos preconceitos contra homossexuais. Nós não os odiamos, nós os amamos. Mas nós não podemos aceitar a prática do pecado, porque é isso que Jesus não aceita. Jesus ama o pecador, no entanto aborrece o pecado. O inferno é lugar terrível, e a Bíblia diz, na lista dos pecados que mais aborrecem a Deus, o homossexualismo está lá, não é, pastor Alan? Sim. O senhor pode me ajudar com essa referência? Eu não lembro. Está lembrado? Colossenses? Não. Daqui a pouco, Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Queridos, no Antigo Testamento também, quando falava de sexo com animais, é isso, pastor? De prostituição, falava também de homens que tinham relações com homens. É isso que Deus não se agrada, mas Deus ama os homossexuais. Deus ama, e a vontade de Deus é salvá-los, é libertá-los, para que eles possam morar no céu. Levíticos 20, muito obrigado, pastor. Queridos, a Bíblia diz que o povo rejeitou a Deus, nesse texto que lemos. Em Êxodo 32, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, o povo rejeitou a Deus, fez um bezerro de ouro. E eu não posso encerrar essa mensagem sem falar disso. Você que está lendo, ouvindo, vendo esta mensagem pela internet, o povo rejeitou Deus, fez um bezerro de ouro. Hoje não é diferente. O povo não rejeitou Moisés, não.
O povo rejeitou a Deus. O povo não rejeitou Samuel, não. O povo rejeitou a Deus. E o povo tem rejeitado a Deus através da teoria da prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade. Eu não sou contra você ter dinheiro. Eu não sou contra você ter condições para manter a sua família. Eu não sou contra você orar para Deus te dar um carro, não. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fique de pé nessa noite, por favor. Fique de pé nessa noite. Coloque sua mão no seu coração. Eu gosto de dizer, eu gosto de citar esses versículos. Eu não posso encerrar uma mensagem evangelística. Eu não posso encerrar uma mensagem como esta sem antes fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite, e para mim também. Se morrermos hoje, para onde iremos? Se a morte bater na nossa porta hoje, para onde iremos? Aonde passaremos a nossa eternidade? O homem tem um ciclo de vida: nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Mas muitos estão morrendo sem envelhecer. Filhos rebeldes que respondem suas mães, seus pais. Filhos rebeldes que não dão ouvidos ao seu irmão mais velho, seus familiares. Filhos que quando a mãe fala, sai batendo o pé, e às vezes até xinga a mãe, até deseja a morte para a mãe. Não é comum os pais enterrarem os filhos. O comum são os filhos enterrarem os seus pais. Mas por causa da rebeldia, por causa do pecado, tudo isso tem acontecido. Se você morrer hoje, para onde você vai, pelo amor de Deus? Jó fala que a nossa vida é curta, ela é passageira. Jó 14, 1 e 2. Se você morrer hoje, irmão, se você morrer hoje, amigo, amiga, irmão, irmã, se nós morrermos hoje, esta pergunta também serve para mim. Quando nós nascemos, foi determinado nós passarmos um tempo na terra. Pode ser 40 anos, pode ser 20 anos, pode ser 100 anos, mas na eternidade não é 1 milhão de anos, não é 1 bilhão de anos. Na eternidade é para sempre. Preocupe-se com a sua eternidade. Você que está vendo esta mensagem pela internet, dobre os seus joelhos aonde você estiver. Abra o seu coração, aceite a Jesus nessa noite, porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48, que lá no inferno o fogo não se apaga e o verme não morre. Isaías 66, 24, o fogo não se apaga e o verme não morre. Lá no inferno é sofrimento para sempre. Mateus 25, 41, Jesus dirá para aqueles que o rejeitaram: apartai-vos de mim para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito nem para mim nem para você. O céu existe, o inferno também, mas o destino da viagem quem escolhe é você. Assim diz o irmão Samuel Mariano. Quem vai decidir para onde você vai é você mesmo. Sabe o que é a morte? Ela é um passaporte, ela é um bilhete, ela é uma passagem. E esta passagem pode te levar tanto para o céu como para o inferno. Quem decide para onde vai é o ser humano. Se você não quer ir para o inferno, se você não quer ir para a perdição eterna, se você não quer passar a sua eternidade no lago de fogo, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, naquele dia, quem não foi encontrado com o seu nome escrito no livro da vida, a parte que lhe cabe será no lago de fogo. Jesus morreu para você não ir para lá. E eu quero convidar você que está aqui nessa noite,
Você que está aqui nessa noite, que entendeu esta mensagem e entendeu que Deus não pune o inocente e nem condena o justo, Ele avisa. E hoje Deus trouxe um aviso para você. Eu quero que você saia do seu lugar e suba aqui no altar, suba aqui no altar do meu lado direito. Eu quero orar por você. Venha aceitar Jesus, venha fazer uma aliança com Cristo. Você que está desviado, pelo amor de Deus, não sai daqui sem um conserto. Se você conhece alguém aqui nessa noite, convide esta pessoa para vir aqui. Alguém que ainda não é crente, que ainda não aceitou Jesus, não force, mas convide. E se essa pessoa quiser vir, venha com ela, pegue ela pela mão, abrace, traga ela aqui na frente. Jesus está aqui para salvar, Jesus está aqui para libertar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Venha Jesus nessa noite, venha Jesus nessa noite, venha Jesus nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta noite, convence esta pessoa. Não há mais nada que eu possa fazer, somente o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, convence esse irmão, essa irmã que não está bem com o Senhor. Talvez ela está com vergonha, pensando o que o pastor Alan vai dizer, o que a igreja vai dizer. Não tenha vergonha disso. Tenha vergonha, tenha medo de ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Venha Jesus, irmão, venha Jesus essa noite. Venha Jesus essa noite. Não rejeite esta oportunidade. Não jogue fora, porque você não sabe nem se vai chegar em casa vivo hoje. Uma vez uma pessoa falou para mim: você insiste demais. Não pode insistir. Pode sim. Jesus morreu na cruz com uma insistência e dizendo para você: eu sou a salvação, eu sou a libertação. E se você vier, se você me aceitar, se você fizer um compromisso comigo, eu terei compromisso com você. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E eu provo para você. Salmo 101, versículo 6. Os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis da terra. Salmo 106, desculpa. Salmo 106, versículo 1. O Senhor está à procura dos fiéis da terra. Queira estar neste grupo seleto, o grupo dos fiéis ao Senhor. E eu sei que aqui tem gente precisando de conserto com Deus. O Espírito Santo me disse que tem gente que congrega, gente que vem para a igreja, precisa de uma reconciliação com Jesus. Você que está, meu irmão, não tenha vergonha, pelo amor de Deus, porque você não sabe nem se vai chegar vivo hoje na sua casa. Quantas balas perdidas matam pessoas no estado do Rio de Janeiro? Quantas pessoas morrem e vão para o inferno todos os dias? Venha Jesus nessa noite. Venha Jesus nessa noite. Dê um passo para Jesus nessa noite. Coloque sua mão no coração todos. Repitam comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador e que preciso do seu perdão e da sua misericórdia. Senhor Jesus, apague os meus pecados, jogue-os no mar do esquecimento e escreve, por favor, o meu nome no livro da vida. Faça morada, Jesus, para sempre no meu coração. Me ensina, Jesus, a ser fiel ao Senhor, até que o Senhor volte para me buscar, ou até que eu morra. Tem alguém que repetiu essa oração pela primeira vez aqui hoje à noite? Se tem, levante sua mão. E alguém que enxerga, fala para mim se tem. Tem alguém que repetiu essa oração pela primeira vez hoje na sua vida? Tem ou não tem? Não tem? Tem alguém aqui que estava meio baleado, meio fraco, se sentindo desviado até, e repetiu essa oração? Levante sua mão. E alguém me disse: tem? Tem alguém? Sobe aqui no altar.
sobe aqui no altar. E a igreja aplaude, irmãos. Porque, irmãos, é preciso ter coragem para fazer isso. É preciso ter coragem para fazer isso. Ajoelha aqui comigo. Ajoelha comigo. Tem mais gente aqui, irmãos. Tem mais gente, eu sei que tem. Do lado esquerdo tem mais gente? Põe a mão no meu ombro. Isso. Fica de joelho. Vai ficar de joelho. Tem mais alguém aqui nessa noite? Se tem, por favor, sobe aqui no altar. Não perde a oportunidade. Não perde. O diabo estava dizendo para você: não vai não. Não vai não. Olha o que vão pensar de você. Aí o Espírito Santo falou assim: manda orar. Manda repetir essa oração. Quando você repete a oração, você quebrou a força do inferno. Sobe aqui no altar. Se você está aí, sobe aqui no altar, porque aqui é lugar de reconciliação. Aqui é lugar de reconciliação. O altar é lugar de reconciliação. Vem, irmão, vem. Não tem vergonha não, vem, irmão, vem. Vem. Venha Jesus nessa noite. Ele te ama. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar você. Ele quer transformar o seu viver. Ele quer te dar uma nova vida em Cristo. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação. Irmão, quando alguém se reconcilia, é porque não estava se sentindo bem. Nós não podemos ter vergonha de Deus. Sabe o que Jesus disse? Aquele que tiver vergonha de mim, eu também terei vergonha dele. Não deixe Jesus ter vergonha de você. Venha Jesus, vem. Vem, sobe no altar, vem. Venha Jesus essa noite. Sai do seu lugar. Venha Jesus essa noite. Estenda suas mãos para cá e ore comigo por esses irmãos que estão aqui. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite aqui está, Senhor, os teus filhos, aqui estão os teus servos. Meu Deus, subiram aqui porque estavam se sentindo fracos, não estavam bem com o Senhor. Isso não é motivo para se envergonhar não, Senhor. É motivo, meu Deus, para reconhecer que precisa do Senhor. E eles estão aqui, Pai, e ninguém aqui pode acusá-los. Ninguém aqui pode condená-los. A única pessoa que poderia condená-los é o Senhor. Mas o Senhor as ama. O Senhor as convenceu a subir aqui no altar. O Senhor, Pai, nos ama. O Senhor morreu para nos dar vida. O Senhor morreu para nos salvar, Senhor. E nesta noite eu te peço, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Nesta noite, faça de nós instrumentos afinados em suas mãos. Faça de nós ganhadores de almas, meu Deus. Faça de nós homens e mulheres de Deus. Faça de nós, Senhor, instrumentos para abençoar, Pai, as pessoas. Meu Deus, aquela pessoa que não veio, que o Senhor conceda a ela uma nova oportunidade. Que o Senhor conceda, meu Deus, uma nova chance. Esta pode ter sido a última, Senhor, mas eu te peço, como um ganhador de almas, dá mais oportunidade, por favor. Espírito Santo, esta pessoa que está orando conosco, Pai, a pessoa que aceitou o Senhor pela internet, ou se reconciliou, ser com ela, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vocês podem descer. Eu quero que a igreja receba essas pessoas com abraço. Abracem. Queridos, eu quero agradecer a todos. Pastor Robson, Pastor Sandro, Pastora Nínive, Pastora Nívia, Pastor André, Pastor Alan, Irmã Rosa, Pastora Rosa, Irmão Cleverson, Irmão Júlio, todos irmãos. Irmã Simone, todos os irmãos. Irmã Gracinha, são muitos, não dá para falar o nome de todo mundo. Mas através dessas pessoas, se sinta abraçado por mim. Estarei viajando na próxima terça-feira. Dia 10 de dezembro, estarei pregando na vigília aqui, não é isso, pastor Alan? Dia 10 de dezembro, eu retornarei. E eu quero pedir aos irmãos que orem por mim, porque eu vou precisar trabalhar o CD. E eu vou precisar passar um tempo em São Gonçalo. Vou precisar morar um tempo em São Gonçalo. E eu quero que os irmãos orem, porque eu sei que a família do pastor Alan
têm me acolhido, têm me amado de verdade. Mas eles têm 2 filhos, queridos. E eu estou no quarto de um deles, do missionário Gabriel. Missionário Gabriel. E eu sei que o Gabriel precisa do quarto dele. Ele nunca me reclamou nada, nunca. Ninguém nunca reclamou nada, mas a gente, irmãos, se sente constrangido, é normal, é natural isso. Pastor Alan, o senhor está de parabéns, porque a Bíblia diz que o sacerdote deve estar disposto a hospedar pessoas em sua casa. Está escrito, Paulo falou isso. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alan, um presente que Deus deu para mim, um presente, irmãos. Orem por mim, eu vou estar orando, vou estar pregando em São Paulo, Minas Gerais. Por enquanto a minha agenda está em São Paulo e em Minas Gerais. Mas eu creio que Deus, antes de eu vir para cá, eu vou andar muito ainda, vou percorrer muitos lugares. E quero ganhar muitas almas para Jesus. Se Jesus voltar antes do dia 10, nós não sabemos, né, pastor? Nós não sabemos. Se ele voltar, eu tenho certeza que eu vou ver o rosto de cada um dos irmãos lá no céu. Você vai poder dizer assim para mim: irmão, lembra de mim? Falar assim: eu não estou te conhecendo não, nunca te vi. Você vai dizer para mim: eu sou fulano, eu sou a fulana lá de São Gonçalo. Nós vamos nos conhecer, irmãos. Irmãos, pense no homem feliz, sou eu. Tudo que eu já passei, pastor Alan conhece a minha vida, o meu testemunho. Tudo que eu já vivi, eu vou ter uma novidade para vocês em dezembro. Eu vou ter uma novidade para vocês em dezembro. Deus tem cuidado de mim, irmãos. Deus tem me alimentado. Ontem eu não tinha dinheiro para pagar o meu carnê. Escute, falei: Deus, eu quero pegar um carnê missionário. Eu não tinha um centavo. Ontem eu ganhei um dinheiro, e hoje eu pude pagar 2 parcelas do meu carnê. Queridos, eu quero incentivar você: semeia no reino. Semeia no reino. Tudo que você semear no reino volta para você, irmãos. Eu estava com o pastor Alan numa igreja um dia desse, e Deus mandou dar o meu sapato. O pastor Alan não entendeu nada. Ele falou: está tirando o tênis? Eu falei: é mistério de Deus. Já ganhei um sapato novo, tenho 2, irmão. Cheguei aqui com um sapato, já tenho 2. Irmãos, tudo que você fizer no reino, Deus, Ele vai recompensar você. Irmãos, um dia eu quero reunir essa igreja. Eu já preguei sobre isso. Eu já preguei sobre o dom do liberalismo, né, pastor? O dom da liberalidade. Seja, irmão, coloque isso em prática. Coloque isso em prática, porque Deus não vai deixar você passar fome. Deus vai te dar reservas. Se o tsunami vier, e vai vir, eu tenho certeza, irmão, que vem. Você vai ter reserva para cuidar da sua família. Eu senti de Deus de dizer isso. Você vai ter reserva. Você não vai ser pego de surpresa, porque Deus está te avisando. Sabe qual é o melhor lugar para você semear? No reino de Deus. Quantos ricos vão morrer nas ondas do mar, e o governo vai confiscar tudo que eles têm lá no banco? Vender carro, vender casa, para ajudar as pessoas que vão escapar, que vão estar precisando de abrigo. Mas você não. Você é servo de Deus, é serva de Deus. Semeia no reino, e o próprio Deus vai cuidar de você. Que Deus te abençoe até dezembro, em nome de Jesus.